Os venenos mentais e os seus antídotos. A atitude mental correta induz a cura. Existem venenos mentais e físicos. Os venenos mentais são os pensamentos errôneos que atuam subterraneamente na consciência como um riacho contaminado e que emergem até mesmo anos depois em experiências erradas, em uma doença, uma perda, na infelicidade, etc. Li há algum tempo a respeito de uma experiência científica na Rússia, na qual cianeto de potássio foi administrado em 6 gatos hipnotizados e condicionados sem efeitos fatais, enquanto 6 outros animais não condicionados morreram. Se tivéssemos fé suficiente no poder subjetivo de Deus dentro de nós, poderíamos anular todos os venenos mortais, mentais e de outros tipos. E qual é a recomendação? O primeiro passo é não ter medo do câncer, tuberculose, artrite ou transtorno mental a partir deste momento. O segundo passo é compreender que o distúrbio é produto de um falso modo de pensar e não terá mais poder para continuar a existir. Você estará então exaltando o Deus que existe em você, o que vai interromper toda a toxicidade em você ou na pessoa para quem estiver rezando. Declare o distúrbio falso e exalte Deus vendo a solução perfeita, a beleza e a saúde manifestadas onde está o problema. Entre os venenos mentais mais fatais estão o medo, o ódio, a autopiedade, o ressentimento, a inveja, a vingança, a solidão e a melancolia. O nome bíblico para o medo é um pensamento cego e falso chamado Golias. A palavra Golias significa uma ideia ou um pensamento agressivo e dominador, que se vangloria do seu poder, intimida, amedronta, aterroriza e assusta, obrigando você a se submeter ao mundo desprezível dele. Talvez você tenha receio de encontrar na sua mente este bandido, intruso ou saqueador. É possível que você esteja com medo dos resultados e hesite em enfrentar abertamente essa sombra sinistra e expulsá-la. É preciso que você desempenhe o papel de Davi, a fim de se livrar desse bandido chamado medo. Davi significa um homem que ama a Deus, que sabe que existe um único poder soberano que se move como uma unidade, não conhece divisões ou rixas e cujo nome é amor. Davi, que é a sua conscientização da presença e do poder de Deus, matou o gigante filisteu Golias ou o medo com uma pedra lançada do seu estilingue. O medo é uma sombra na mente sustentada pela ignorância e escuridão. O seu medo, quando colocado diante da luz da razão e da inteligência, não consegue suportar a luz e desaparece. Entre os filhos do medo, encontramos os seguintes: o ódio, que é na verdade o amor invertido ou mal direcionado baseado na ignorância; a autopiedade, que é na realidade a autoabsorção. Esse veneno mental se infiltra na corrente sanguínea psíquica, envenenando as fontes de fé e esperança e conduzindo à demência precoce, à melancolia, etc. O antídoto é encontrar o seu outro eu, Deus, e ficar inebriado ao perceber o seu amor a Ele. O seu sentimento de união com o poder único vai promover o renascimento da paz, da saúde, da confiança e da força. O medo da velhice é outro veneno mental. A velhice não representa a passagem do tempo, mas sim o despontar da sabedoria, da verdade e da beleza. A solidão diz respeito à falta de amor. Aquele que não ama busca o amor, mas o que ama encontra o amor e a amizade em toda parte. O antídoto é se apaixonar mentalmente pelos companheiros de Deus, que se chamam boa vontade, bondade, delicadeza, paz, paciência e entendimento, e ter um sincero interesse pelos outros. Irradie o amor de Deus, uma porção dupla do Espírito, para os que estão ao seu redor e você expulsará imediatamente a solidão. Deus também lhe concederá uma dupla recompensa e os seus benefícios serão imensamente multiplicados. Seu estado mental é o seu senhor. É tolice permitir que o ignorante, cego e inadequado monstro do medo o intimide e governe as suas atividades. Considere-se inteligente e brilhante demais para que isso aconteça. Por que não se tornar Davi? Desempenhe o papel, porque isso lhe pagará fabulosos dividendos. Davi significa que a sua fé em Deus é maior do que o medo. O medo é a fé de cabeça para baixo.
O medo é uma conglomeração de sombras escuras e sinistras na mente. Torne-se um gigante espiritual. Invoque Davi, que é a confiança em Deus. Ele está dentro de você, convoque-o. Ao mesmo tempo, você pode evocar o amor de Deus. Os filhos da fé em Deus são o amor, a paz, a delicadeza, a benevolência, a bondade, a alegria, o equilíbrio, a tranquilidade e a serenidade. Compreende que existe um único poder, uma única causa, o Criador. Você oferece toda a sua dedicação, devoção e lealdade a esse Criador e se torna então Davi, o amado de Deus. Davi, a consciência espiritual, não tinha armadura ou proteção material como as que eram usadas naqueles dias. O seu poder era a confiança no Deus dos seus pais, sabendo que a inteligência infinita tinha a resposta para qualquer problema. Quando você reivindica a orientação e o conselho de Deus, sempre enxerga os pontos fracos na armadura de Golias, ou da pessoa que o ameaça com uma terrível catástrofe. Na verdade, nunca é a pessoa que tem o poder, e sim o pensamento na sua mente. Os inimigos são da sua família. Mente. Davi então meteu a mão no alforje, pegou uma pedra e atirou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra penetrou-lhe na fronte e ele caiu sobre o rosto na terra. 1 Samuel 17:49. A pedra é a sua convicção no único Deus, no único poder. A pedra é dura e penetrável, o que significa que a sua fé ou confiança no poder espiritual é inflexível e inabalável. Em outras palavras, a sua atitude é impassível, imperturbável, inflexível, e você confia no seu único, belo e benigno. Com essa pedra ou convicção mental, você estilhaça a testa do gigante chamado medo, ou Golias. O medo tende a se vangloriar, e é nisso que reside a fraqueza dele. Davi, o amante da verdade, avançou com uma única ideia: demonstrar a supremacia do poder de Deus. Quando você avança, seguro de que com Deus é a maioria, vai constatar que é guiado em tudo que faz e se torna um vencedor inevitável. Não combata o medo com o medo. Em vez disso, enfrente-o com uma declaração direta da presença do poder de Deus, que torna o medo impotente. Diga para si mesmo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a firmeza da minha vida. De quem terei medo? Salmos 27:1. Você tem medo de alguma doença que o acometeu? Você vai notar que um pensamento errôneo na sua mente pode se gabar e se vangloriar do pseudo-poder dele e ameaçá-lo. Não deixe que esses pensamentos o intimidem. Enfrente-os e domine-os agora. Compreenda que toda discórdia é fabricada pela sua mente. Não é algo que você contrai externamente. Você pode modificar a sua mente, percebendo que a presença da cura infinita que criou o seu corpo o está curando agora. Quando fizer isso de maneira consciente e intencional, haverá uma reorganização dos padrões de pensamento no seu subconsciente e a cura vai acontecer. A sua convicção mental atual determina o seu futuro e a sua experiência. Medite e reze sobre valores positivos e espirituais. Afirme o seu ideal, solução, saúde ou paz de espírito, com base no fato de que o espírito que existe em você é supremo e onipotente. Ao pensar na solução ou ideal com fé e confiança, você estará condicionando a sua mente para a resposta. Ela pode ser preenchida com confiança ou medo, conforme o que você colocar nela. Torne-se Davi, o jovem pastor, do rosto corado, compartilhando e se apropriando agora da sua divindade. Tenha discernimento para perseverar e saber que vai encontrar na jornada da vida apenas aquelas experiências que você, de forma consciente ou inconsciente, enviar antecipadamente. Afirme que Deus e o amor dele seguem na sua frente. Isso envolve o estado de espírito da segurança, da fé e da confiança em um poder onipotente que nunca falha. Agindo dessa maneira, você é Davi, que avança com poder e justiça, vestido com a armadura completa de Deus, preparando-se para a liberdade, paz de espírito e felicidade. A história no livro de Samuel nos diz que Davi decepou a cabeça de Golias. É isso que o homem com uma mentalidade espiritual precisa fazer com todos os erros, falsas convicções e superstições existentes na sua mente.
Ele precisa cremar, reduzir as cinzas e destruir todos os pensamentos negativos com a chama do amor divino e do pensamento correto. Golias, ou medo, representa a fé em um falso Deus. Você é Davi, adequadamente equipado quando percebe que tem fé no único Deus verdadeiro, o único poder e presença. Conversei recentemente com um casal que estava convencido de que iria perder tudo em uma ação judicial que já se arrastava havia 5 anos. Os dois estavam muito pessimistas, porque tudo indicava que a outra parte estava mentindo e, como se diz, tentando levar vantagem injustamente. O advogado do casal havia dito que, na sua opinião, eles não tinham a menor chance e ambos assumiram essa opinião como verdade absoluta. Expliquei a eles que a declaração ou opinião do advogado não tinha nenhum poder e que as palavras daquele homem não poderiam ocasionar o que ele havia sugerido. Eles entenderam que o único poder que a opinião do advogado tinha era o fato de eles a aceitarem mentalmente. Eles tinham aceitado a sugestão apresentada e reagido de forma correspondente, mas tudo tinha acontecido nas suas próprias mentes. Eles permitiram que o seu advogado lhes sugerissem que iam perder o caso. O poder estava no pensamento deles o tempo todo. O casal passou a rezar da seguinte maneira: Deus é harmonia absoluta e justiça absoluta. Por conseguinte, o resultado é justiça, harmonia e satisfação para todos. Essa era a oração simples que eles faziam. A premissa era verdadeira, de modo que a conclusão tinha que ser verdadeira. Além disso, o início e o fim eram os mesmos. Se o homem começa com Deus, ele termina com Deus, com o bem. O fruto está na semente, o carvalho está na bolota. A ação judicial teve uma solução perfeita e harmoniosa e foi resolvida fora do tribunal. Deus nunca se atrasa. O segredo está em permanecer fiel e leal àquilo que você sabe ser verdadeiro a respeito de Deus. Não hesite em desabanhar a espada da verdade como Davi. Arme-se com o raciocínio espiritual e o entendimento da lei divina e das verdades eternas. Destrua brutalmente e sem compaixão todos os padrões de pensamento negativo na sua mente. Ordene que eles partam de forma dinâmica e contundente e deixe entrar à luz o amor e a verdade de Deus. A sua percepção espiritual atua como uma espada porque desliga você completamente do antigo modo de pensar, crença da raça, também chamada de crença coletiva, em outros poderes, de entidades maléficas e hipotéticos, opostos ao único poder supremo e amoroso. Uma mulher me disse na semana passada: estou com tanta raiva que poderia matar a Mai. Parece que Mai havia espalhado mentira ao seu respeito e também tinha tentado comprometê-la no cargo que ocupava. A mulher permitiu que Mai a perturbasse. Em outras palavras, ela concedeu a Mai um poder que essa não possuía. O problema residia na sua vida de pensamentos. Mai não era responsável pela maneira como a mulher estava pensando a respeito de si mesma. Ela compreendeu de repente que todo o problema residia nas suas próprias imagens mentais e padrões de pensamentos. Ela permitiu que Golias, o medo, ficasse fora do controle da sua mente, intimidando-a, amedrontando-a, aterrorizando-a e assustando-a. E todo o processo tinha sido criado por ela mesma. A jovem tinha bom senso e começou a descarregar as raivas nas bactérias do medo, do ódio e do ressentimento que povoavam a sua mente, expulsando esses venenos mentais e neutralizando os efeitos tóxicos com o pensamento e o sentimento correto. A mulher colocou Deus de volta no trono da sua mente, dizendo para si mesma: não temerei nenhum mal, pois estás comigo. Salmo 23:4. Onde Deus está, não pode haver nenhum mal. Então, à medida que ela saturou a mente com a simples verdade: Deus existe, a sua presença ocupa a minha alma e governa a minha vida, toda má vontade desapareceu. Ela passou a recusar categoricamente que outra pessoa lhe causasse enxaqueca, indigestão, insônia e nervosismo. Ninguém tem esse poder. O poder está na sua vida de pensamentos. É você quem determina como avança o seu pensamento. O bem e o mal são movimentos da sua mente. Permita que os intrusos do medo, ressentimento e inadequação o limitem, prendam e imobilizem nas correntes da servidão. O mundo que enxergamos é, na verdade, o mundo que nós somos. Nós enxergamos através das imagens e convicções mentais da mente subconsciente.
Colorimos tudo com o nosso condicionamento interior. O ser humano projeta os seus sentimentos, preconceitos e animosidades nas pessoas, formando uma imagem deturpada e distorcida de tudo. Defina a sua meta. Para onde você vai? Qual o seu objetivo? Trace um plano ou propósito definido e depois afirme que Deus está tomando providências em seu benefício. Sempre que qualquer sugestão negativa tentar afastar a sua atenção da meta que você tenha em mente, decepe categórica e decididamente a cabeça dela com a sua espada espiritual da razão, que lhe diz que existe um único poder espiritual e que o Deus que lhe conferiu o desejo é o mesmo Deus que o satisfaz. É fácil, porque o Pai que vive em mim é quem faz a obra. Ninguém tem o poder de perturbá-lo ou remover a sua fé e confiança nele. Eleve a sua perspectiva. Deixe que a sua visão se fixe na meta, no apogeu que você deseja alcançar, e você vai chegar no lugar onde está a sua visão. Torne-se Davi, apaixonando-se pelas verdades de Deus e confie completamente na sabedoria infinita, certo de que ela vai lhe mostrar a solução. Reconheça que a ação de Deus lhe trará beleza, paz, o lugar divino correto e harmonia. Davi era filho de Jessé, que significa o filho do Eu Sou, ou Deus. Do mesmo modo, você é filho do infinito e filho da eternidade. Aproxime-se do Pai. Ele o ama e se importa com você. Quando você se voltar para ele, ele se voltará para você. Surge então a alvorada e todas as sombras fogem apressadas.